Proteinúria, perda de proteína pela urina. O que é e o que fazer para reduzir essas taxas? Vamos conversar sobre isso neste vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. A proteinúria nada mais é do que a presença de proteína na urina em um nível maior do que o normal. As proteínas são moléculas grandes que geralmente são filtradas pelos rins e reabsorvidas novamente para o organismo. Mas quando há algum problema envolvido, que nós já vamos falar sobre eles, essas proteínas passam pelos filtros e acabam saindo pela urina. Até certo nível é normal escapar um pouquinho de proteína pela urina, mas quando esses níveis ficam muito aumentados, isso se torna preocupante. E quais podem ser as causas dessa proteinúria? Hipertensão arterial pode ser uma causa, infecção urinária, doenças renais, diabetes, síndrome nefrótica, uso de alguns medicamentos também podem provocar proteinúria. E como saber se você está com proteinúria ou não? Quais exames você precisa fazer para saber se tem perda de proteína pela urina? O diagnóstico da proteinúria pode ser feito por alguns exames. Você pode fazer o exame de amostra isolada de urina ou de urina tipo 1, que é um método inicial para detectar a perda de proteína pela urina. E o exame de urina de rotina. O exame de urina de rotina geralmente inclui a medição albumina-creatinina, que compara a quantidade de albumina com a quantidade de creatinina na urina. Outro exame que pode ser feito é o coleta de urina de 24 horas. É aquele que você passa 24 horas coletando a sua urina e depois leva até o laboratório. Esse exame vai avaliar a quantidade total de perda de proteína do dia em 24 horas. E é um exame realizado para analisar a gravidade da perda de proteína, né? O quanto você está realmente perdendo de proteína pela urina. Eu já vou falar sobre esses valores. Esse exame é considerado padrão ouro para nós avaliarmos essa perda de proteína pela urina, mesmo tendo um possível viés de uma coleta errada, algo nesse sentido. Mesmo assim, é um exame muito importante para avaliar esta perda. Eletroforese de proteína na urina também é outro exame realizado para avaliar a perda de proteína. Este exame, ele é realizado para identificar os tipos de proteína que estão presentes na urina. Isso pode ajudar a determinar qual é a causa dessa perda de proteína. Então, ajuda o seu médico a identificar o porquê que você está perdendo aquela proteína na urina. E é importante nós destacarmos que a proteinúria não é uma condição em si, mas é algo subjacente, que está acontecendo por algum outro problema. E este problema precisa ser identificado pelo seu médico para que ele possa fazer o tratamento adequado no seu caso. Agora vamos entender um pouquinho dos exames, dos valores, para vocês terem uma noção aí do que é uma perda importante de proteína e uma perda pequena de proteína pela urina. No exame de relação proteína-creatinina, quando o resultado dá entre 150 a 500, já é uma perda considerável de proteína, e acima de 500, uma perda importante de proteína. Também temos o exame da relação de albumina-creatinina. Neste exame, se o valor der abaixo de 30, está normal. Se o valor der de 30 a 300, já temos uma perda de proteína. E se der acima de 300, é uma perda importante de proteína pela urina. Já no exame de proteinúria de 24 horas, aquele que eu falei que é o padrão ouro, o valor normal de perda de proteína é até 150. Se você tiver um resultado entre 150 até 500, isso já é uma perda significativa de proteína, precisa ser investigado. Agora, acima de 500, é uma perda muito importante de proteína. Outro exame também que pode ser avaliado é o de albuminúria. Albumina é um tipo de proteína que nós temos no nosso corpo. Se der abaixo de 30, está normal. De 30 a 300, já temos uma perda de proteína ali. E acima de 300, uma perda muito significativa de proteína. Esses números
você não precisa gravar, mas é importante que você converse com o seu médico sobre esses resultados, é importante que você entenda um pouco sobre eles, porque você entendendo um pouco mais sobre os seus exames, você vai entender melhor sobre a sua saúde e vai conseguir fazer o tratamento mais adequadamente. Um sinal de perda de proteína pela urina, um sintoma que você pode ter, que você está perdendo proteína pela urina, é a presença de espuma na urina. Não é normal a nossa urina espumar. É importante sempre observarmos após fazermos xixi se a nossa urina está espumando ou não. Se estiver espumando, fique de olho. Em alguns casos, essa espuma pode acontecer por algum produto de limpeza que está no vaso, por aquelas pastilhas. Isso é importante ser avaliado também. Mas se você notar que a espuma continua persistindo em outros tipos de vaso que não tem presença naquele momento de um produto de limpeza, observe e converse com seu médico sobre. E por que acontece essa espuma quando há uma perda importante de proteína pela urina? Quando há uma perda de proteína pela urina, em especial se perde albumina. A albumina é a mesma proteína que se encontra na clara do ovo. E você que tem um pouquinho de conhecimento aí com cozinha, com culinária, sabe que quando nós pegamos a clara do ovo, que é fonte especial aí de albumina, tem bastante albumina, e nós batemos essa clara do ovo, ela cria uma espuma. E é isso que acontece no ato de urinar. Como é muito rápida a saída, isso provoca essa espuma na urina. Um cuidado especial eu peço para quem tem diabetes e para quem tem hipertensão. Muitas vezes a sua creatinina está normal, mas você já apresenta perda de proteína pela urina, já aparece aquela espuminha na sua urina. Isso pode ser um sinal de dano renal, antes mesmo de aparecer alteração no exame de ureia e de creatinina. Então, importante nesse caso, fazer o exame de proteinúria, investigar se isso está acontecendo mesmo e tratar para diminuir essa perda de proteína pela urina. Agora, então, vamos aprender como reduzir essas taxas. Primeira coisa, identifique a causa e trate a causa. O seu médico vai fazer uma avaliação para identificar o que está provocando a sua perda de proteína pela urina. É o diabetes? É uma hipertensão? É uma obesidade? É uma doença autoimune? É o uso de algum medicamento? É uma infecção urinária? Enfim, o seu médico vai fazer essa avaliação para tratar essa perda de proteína pela doença de base, pela causa principal da proteinúria. Agora, o passo 2 é todo seu. Modifique o seu estilo de vida se for necessário e controle as suas doenças. Como? Ter um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, equilibrada, evitar ao máximo o consumo dos alimentos industrializados, os ultraprocessados, controlar a pressão arterial, evitando novamente esses produtos ultraprocessados ricos em sódio, controlando o seu peso, realizando uma atividade física, controlando o diabetes. Como se controla o diabetes? A gente vai controlar o consumo dos alimentos ultraprocessados, evitar o consumo em excesso de carboidratos, de açúcares simples, aumentar o consumo de fibra, também fazer uma atividade física, procurar manter um peso saudável. Outro cuidado fundamental, reduza a ingestão de sal, a ingestão de sódio. Por quê? O excesso no consumo de sódio aumenta a perda de proteína pela urina. Geralmente o excesso no consumo de sódio se dá através dos alimentos que eu acabei de falar, dos ultraprocessados. Então, evite ao máximo temperos industrializados, aqueles quadradinhos, aqueles que vêm nos potinhos de carne, de frango, enfim. Evite ao máximo temperos industrializados, embutidos, salgadinhos, refrigerantes, gelatina, suco em pó, enfim, alimentos industrializados de todos os tipos que são riquíssimos em sódio. A ingestão recomendada de sal deve ser no máximo de 5 gramas por dia, que equivale a 2 gramas de sódio. Outro cuidado fundamental é controlar, ajustar o consumo de proteínas
da sua alimentação. Outro cuidado fundamental é controlar, ajustar o consumo de proteínas. O excesso de proteínas pode aumentar a sua perda de proteína pela urina. Muitas pessoas acham que o fato de perder proteína pela urina precisa repor essa proteína. E não, eu preciso reduzir o consumo de proteína para reduzir a minha perda de proteína pela urina. O excesso no consumo de proteína pode acelerar a progressão da doença renal e piorar a sua função renal. Quais são os alimentos fonte de proteína? Em especial as carnes, e não só as carnes vermelhas, todos os tipos de carne, carnes brancas também, então frango, peixe, carne de boi, carne de porco, carne de ovelha, de carneiro, enfim. Frutos do mar, miúdos, todos são fonte de proteína. Junto aí com as carnes, né, em concentração parecida com as carnes, nós temos os suplementos. Muito cuidado com os suplementos de proteína. Todos os tipos de suplementos, suplemento de whey protein, a proteína da carne, a proteína da albumina, que também é muito comercializada. Então, cuidado com o consumo de suplementos de proteína que tem uma concentração parecidíssima com a concentração de proteínas que nós encontramos nas carnes. Depois das carnes, nós também temos proteínas em quantidade significativa nos ovos, né? Na clara do ovo, nós temos em especial, como eu falei agora há pouco, a albumina, que também é uma proteína. Também encontramos proteína em menor quantidade, mas temos a presença de proteína nos lácteos, então leite e derivados do leite de todos os tipos, e também nos grãos, nas oleaginosas, que são as castanhas de todos os tipos, e nas leguminosas, que são os feijões. Feijão de todas as cores, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, enfim. São alimentos proteicos e é importante ajustar a quantidade deles no seu dia a dia para reduzir a perda de proteína pela urina. O tratamento da proteinúria também é médico. Alguns medicamentos ajudam a reduzir a perda de proteína pela urina. Neste caso, a avaliação é do seu médico e ele vai indicar qual vai ser a melhor medicação para você. Alguns antihipertensivos da classe que nós chamamos dos IECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, e da classe dos BRA, que são os bloqueadores do receptor de angiotensina. Isso tudo seu médico vai saber avaliar para você. Também podem ser usados os inibidores da SGLT2 e em alguns casos usamos também de uma maneira bem promissora, nesse caso nós nutricionistas que costumamos prescrever o uso de própolis verde. Existem alguns estudos do própolis verde na redução da proteinúria. O primeiro estudo aconteceu no Brasil em 2019, quando mostrou ali os primeiros resultados de redução da proteinúria. Atualmente estão sendo realizados novos estudos para termos certeza e comprovação que o própolis reduz a proteinúria, mas como não temos efeitos colaterais negativos, por que não usar o própolis e ter até outros benefícios do própolis e como consequência e como efeito colateral bom, a redução da proteinúria também. Então, o uso do própolis com prescrição do seu médico ou do seu nutricionista na dose adequada pode também te ajudar na perda de proteína pela urina, a reduzir esta proteinúria. Importantíssimo que o uso de medicamentos e de suplementos deve ser feito só pelo seu médico ou pelo seu nutricionista, no caso dos suplementos. Nunca faça uso de medicação por conta própria. Então, em resumo, o que você pode fazer para reduzir a sua proteinúria, a sua perda de proteína? Em primeiro lugar, tratar a sua doença de base. 2 exemplos eu vou dar aqui para vocês: a hipertensão e o diabetes. Tentar adequar a sua pressão arterial, ajustar ao máximo sua pressão arterial e controlar ao máximo seu diabetes. Tentar manter a sua glicose mais regular, mais adequada. Isso ajuda a reduzir a perda de proteína pela urina. Outra questão importante é controlar o consumo de sódio. O excesso de sódio aumenta a proteinúria, aumenta a perda de proteína pela urina.
controlar, ajustar o consumo de proteínas. O excesso no consumo de proteínas aumenta a sua perda de proteína pela urina. Outra questão bem importante, manter o seu peso adequado, então evitar um sobrepeso, uma obesidade, praticar atividade física também pode te favorecer e te ajudar a reduzir essas taxas. E também o tratamento medicamentoso. É importante você manter um acompanhamento com seu médico e fazer o uso das medicações conforme a prescrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que você gostou. Compartilha com todo mundo que você sabe que vai se beneficiar também dessas informações. E se ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.